Em maio de 1945, o exército alemão deixou de existir. Em menos de 2 semanas, mais de 3.000 generais e oficiais superiores desapareceram do mapa militar. Alguns foram capturados, outros cometeram suicídio e centenas simplesmente desapareceram entre as ruínas do Reich. Nenhuma outra nação jamais perdeu toda a sua estrutura de comando tão repentinamente. À medida que os aliados ocupavam a Alemanha, outra operação começou: localizar, identificar e julgar os responsáveis. Prisões improvisadas, interrogatórios, listas de fugitivos, ordens de execução. Mas o caos da rendição, as rotas de fuga e a nova guerra de inteligência criaram um vazio que permitiu que muitos escapassem da justiça. Para onde foram os generais do Terceiro Reich? Quem decidiu quem seria punido, reutilizado ou esquecido? O que resta do comando quando a guerra e seus homens se foram? O colapso, os últimos dias do Reich. Entre abril e maio de 1945, o Terceiro Reich deixou de existir como uma estrutura política e militar coerente. A ofensiva soviética contra Berlim, lançada em 16 de abril com a Operação Berlim, marcou o culminar da desintegração do Estado alemão. O Comando Supremo da Wehrmacht havia perdido sua capacidade de coordenar operações depois que as comunicações entre as frentes foram cortadas. O 1º e o 9º Exércitos permaneceram isolados a leste do Oder e a linha defensiva, conhecida como Colinas de Seelow, foi rompida em menos de uma semana. As ordens de resistência emitidas do Führerbunker careciam de qualquer fundamento logístico. Unidades inteiras lutaram sem combustível, sem munição e com comandos intermediários inexistentes. Em meados de abril, a autoridade efetiva tinha se fragmentado em múltiplos centros de poder. No norte, o marechal de campo, Ernst Busch, tentou reorganizar os remanescentes do Grupo de Exércitos Norte, enquanto no sul, Ferdinand Schörner manteve disciplina de ferro entre as forças do Grupo de Exércitos Centro, estacionadas na Tchecoslováquia. No oeste, as forças de Walter Model, encurraladas no Ruhr, renderam-se entre o dia 15 e o dia 18 de abril. Model cometeu suicídio no dia 21 para evitar a captura. Enquanto isso, as tropas anglo-americanas cruzaram o Elba e avançaram em direção ao coração do Reich. Em Berlim, a estrutura de comando havia sido reduzida a um círculo fechado em torno de Adolf Hitler. Wilhelm Keitel e Alfred Jodl, os mais altos oficiais operacionais, continuavam a emitir ordens a partir do quartel-general em Plön, enquanto o general Hans Krebs coordenava as comunicações com o bunker. 20 de abril, 56º aniversário de Hitler, marcou o último ato cerimonial do regime. Uma breve revisão de um grupo de juventude hitlerista nos jardins da chancelaria. A partir dessa data, a resistência foi puramente simbólica. Em 22 de abril, Hitler reconheceu pela primeira vez ao seu círculo íntimo que a guerra estava perdida. Durante a conferência militar daquele dia, uma troca violenta ocorreu com seus oficiais. Joseph Goebbels, Wilhelm Burgdorf e Martin Bormann presenciaram a cena. Hitler anunciou sua decisão de permanecer em Berlim e morrer lá. Hermann Göring, de Berchtesgaden, interpretou essa declaração como abdicação e enviou um telegrama oferecendo-se para assumir a liderança do Reich, o que levou à sua demissão e prisão. Pouco depois, Heinrich Himmler tentou negociar secretamente com os aliados através do conde Folke Bernadotte na Suécia. No final de abril, o cerco soviético a Berlim fechou completamente. Em 30 de abril, Hitler cometeu suicídio ao lado de Eva Braun no bunker. Seu corpo foi incinerado nos jardins da chancelaria. No dia seguinte, o almirante Karl Dönitz, designado como sucessor em um testamento redigido por Hitler, assumiu a liderança do Estado com sede provisória em Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa. O chamado Governo de Flensburg incluía Keitel, Jodl, Lutz, Schwerin von Krosigk e outros altos funcionários. O objetivo deles era organizar uma rendição parcial aos aliados ocidentais, evitando a captura pelo Exército Vermelho.
Durante os primeiros dias de maio, a situação militar alemã era insustentável. As forças no norte se renderam na Dinamarca, nos Países Baixos e no noroeste da Alemanha entre o 4º e o 5º de maio. Na Itália, as tropas alemãs capitularam no 2º de maio ao general americano Mark Clark, após negociações em Caserta. Na frente oriental, no entanto, a resistência continuava esporadicamente, especialmente na Boêmia e na Morávia, onde Schörner tentou abrir um corredor para se render às forças americanas. A rendição formal do Terceiro Reich ocorreu em 2 fases. No dia 7 de maio de 1945, o general Alfred Jodl assinou o ato de rendição incondicional em Reims perante o general Walter Bedell Smith, representando as forças aliadas, e o general soviético Ivan Susloparov. No entanto, Stalin exigiu uma segunda assinatura em Berlim sob supervisão direta soviética. No dia 8 de maio, na sede de Karlshorst, o marechal de campo Wilhelm Keitel assinou o documento definitivo perante Georgy Zhukov. Essa data é reconhecida como o fim oficial da guerra na Europa. A queda do Reich não implicou uma transição ordenada. No território alemão, milhões de soldados e civis foram capturados, deslocados ou executados em represália. Os arquivos do OKW, ordens de batalha, listas de pessoal e registros logísticos foram apreendidos pelos aliados. Em paralelo, começou a classificação dos prisioneiros de guerra de acordo com seu posto e possível implicação em crimes. Os generais foram separados em grupos especiais e transferidos para centros de interrogatório em Mondorf-Lesben, Bad Mondorf e, posteriormente, para Nuremberg e Londres. As últimas semanas do Reich foram marcadas por episódios de colapso institucional. As comunicações militares colapsaram. Divisões atuavam sem contato com o comando central. Em várias áreas, a cadeia de comando se dissolveu espontaneamente. Na Baviera e na Áustria, alguns oficiais organizaram rendições locais para evitar a destruição total. Em Praga, a resistência checa se levantou no dia 5 de maio, precipitando confrontos com as unidades alemãs ainda presentes. A cidade foi libertada pelo Exército Vermelho no dia 9 de maio, o mesmo dia em que Schörner abandonou suas tropas e fugiu de avião para a Áustria. Relatórios de inteligência aliados registraram um número aproximado de 3,5 milhões de soldados alemães capturados entre 8 e 15 de maio de 1945. Destes, quase 2 milhões foram feitos prisioneiros pelo Exército Vermelho, 1.300.000 pelas forças americanas e britânicas e cerca de 200.000 pelas forças francesas. As condições variaram. Prisioneiros capturados pelos soviéticos foram transferidos para campos na Ucrânia, Bielorrússia e Sibéria. Muitos não retornaram até meados dos anos 1950. Nos dias seguintes à rendição, as operações militares foram substituídas por tarefas de desarmamento e registro. Os comandantes locais entregaram armas, veículos e documentos às autoridades aliadas. Em Berlim, os soviéticos estabeleceram seu quartel-general em Karlshorst e começaram os primeiros interrogatórios dos oficiais capturados. Em Flensburg, o governo provisório de Dönitz funcionou apenas 3 semanas. No dia 23 de maio, as forças britânicas prenderam todos os seus membros, encerrando a última estrutura formal do Terceiro Reich. O colapso do sistema militar alemão também se refletiu na magnitude das baixas. Segundo cálculos do alto comando da Wehrmacht, entre janeiro e maio de 1945, mais de 1,2 milhões de soldados alemães morreram. As perdas materiais incluíram 12.000 tanques, 8.000 aeronaves e quase toda a infraestrutura ferroviária do país. O número de civis deslocados excedeu 10 milhões, especialmente na Prússia Oriental e na Silésia. Entre o alto comando, a desintegração teve consequências imediatas. Dos 127 generais ativos em abril de 1945, quase 30 morreram em combate ou cometeram suicídio nos dias finais. Outros 60 foram capturados pelos aliados e o resto desapareceu ou permaneceu escondido por meses.
Alguns, como Walter Wenck, renderam suas tropas aos americanos e organizaram a evacuação de dezenas de milhares de civis. Outros, como Schörner, foram presos mais tarde após tentarem se esconder. O colapso da hierarquia militar coincidiu com o desmoronamento da ideologia que a sustentava. A estrutura do juramento pessoal de lealdade a Hitler, estabelecida em 1934, tornou-se sem sentido após sua morte, e com isso dissolveu-se o princípio legal de obediência absoluta. O ajuste de contas, captura e julgamento do alto comando. Depois da rendição incondicional assinada em Reims e ratificada em Berlim, o sistema de comando alemão foi oficialmente dissolvido. No entanto, os aliados consideraram essencial estabelecer responsabilidades individuais dentro do antigo aparato militar. Nos dias imediatamente após o colapso, as potências ocupantes iniciaram operações coordenadas para localizar e prender altos funcionários do Terceiro Reich. O processo começou de forma desigual. Os soviéticos avançaram com detenções em massa no leste, enquanto os britânicos e americanos aplicaram protocolos mais estruturados para interrogatório e classificação. Em 23 de maio de 1945, as forças britânicas invadiram o quartel-general de Murvik, em Flensburg, onde estava localizado o governo provisório liderado pelo almirante Karl Dönitz. Naquele dia, Dönitz, marechal de campo Wilhelm Keitel, general Alfred Jodl, ministro Schwerin von Krosigk e os principais membros do gabinete foram presos. A operação foi dirigida pelo marechal Bernard Montgomery, que notificou a cessação formal do governo alemão. Os detidos foram transferidos para a prisão em Mondorf-les-Bains, Luxemburgo, designado como Campo Ashcan, onde a elite política e militar do Reich estava concentrada. O Camp Ashcan, montado no luxuoso Palace Hotel de Mondorf, foi administrado pelo Corpo de Inteligência Contra-Americano. Estavam confinados, além de Dönitz, Keitel e Jodl, figuras como Alfred Rosenberg, Hans Frank, Hjalmar Schacht, Ernst Kaltenbrunner e cerca de 70 outros oficiais de alta patente. O objetivo era submetê-los a interrogatórios preliminares e determinar seu grau de responsabilidade no planejamento e execução da guerra. Os registros do CIC mostram que os primeiros interrogatórios começaram em 24 de maio e continuaram por 3 semanas. Em paralelo, as potências aliadas começaram a organizar o futuro Tribunal Militar Internacional. Em 2 de agosto de 1945, durante a Conferência de Potsdam, foi acordada a criação de um tribunal conjunto para julgar os principais oficiais nazistas por crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. O documento fundador, conhecido como o Acordo de Londres, foi assinado em 8 de agosto por representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, estabeleceu a jurisdição do tribunal sobre 24 indivíduos e 6 organizações, incluindo o alto comando da Wehrmacht. Em setembro de 1945, prisioneiros de Mondorf foram transferidos para a prisão de Nuremberg, localizada no edifício adjacente ao Palácio da Justiça da cidade. Lá, eles foram confinados sob medidas de segurança rigorosas em celas individuais. O complexo foi administrado pelo exército americano sob a supervisão do coronel Burton Andrews. O tribunal foi formalmente constituído em 18 de outubro de 1945 e a primeira audiência pública foi realizada em 20 de novembro. O julgamento de Nuremberg representou o primeiro processo judicial internacional na história moderna. O tribunal consistia de 4 juízes principais e 4 suplentes, um de cada potência aliada. Os principais promotores foram Robert H. Jackson, Estados Unidos, Sir Hartley Shawcross, Reino Unido, François de Menthon, França, e Roman Rudenko, URSS. Entre os acusados estavam os 2 mais altos representantes do alto comando militar, Wilhelm Keitel, chefe do OKW, e Alfred Jodl, chefe de operações do Estado-Maior-Geral. A acusação contra Keitel e Jodl
foi baseada em uma extensa compilação de ordens, diretivas e comunicados que demonstravam sua participação direta no planejamento de invasões, deportações e execuções. Entre as provas mais relevantes estava a Ordem de Comissários de 1941, que instruía soldados a executar sumariamente comissários políticos soviéticos. A Ordem Noite e Nevoeiro de 1941, que estabelecia o desaparecimento sistemático de prisioneiros políticos e as diretivas de represália em territórios ocupados. As audiências de julgamento eram públicas e cinematograficamente gravadas. Keitel apareceu pela primeira vez em 22 de novembro de 1945. Sua defesa alegou que ele havia agido por obediência ao Führer, sem autonomia de decisão. Durante os interrogatórios, ele reconheceu ter assinado todas as ordens apresentadas a ele, embora alegasse que sua função era meramente administrativa. Jodl, por sua vez, apareceu em 3 de dezembro e adotou uma linha de defesa semelhante, insistindo em sua condição como oficial técnico e na necessidade militar de algumas operações. Ao longo de 1946, o tribunal apresentou milhares de documentos classificados e testemunhos de testemunhas de diferentes frentes. Entre eles estavam oficiais alemães presos, diplomatas e vítimas da ocupação. A acusação americana apresentou o chamado Diário de Guerra, ou KW, uma compilação diária de ordens operacionais mostrando a coordenação entre o Comando Militar e a SS nas operações do leste. Este documento, juntamente com as comunicações entre Keitel e Himmler, foi decisivo para demonstrar a interdependência entre a Wehrmacht e o aparato político. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 1946, as sentenças foram lidas. Wilhelm Keitel foi considerado culpado em todas as 4 acusações e sentenciado à morte. Alfred Jodl foi considerado culpado em 3 acusações e também condenado à forca. Ambos foram executados no dia 16 de outubro de 1946, na prisão de Nuremberg. Seus corpos foram incinerados e as cinzas espalhadas no rio Isar, perto de Munique, para evitar locais de culto. O julgamento de Nuremberg marcou apenas a primeira fase do processo judicial contra os comandantes militares alemães. Subsequentemente, os chamados julgamentos subsequentes de Nuremberg foram estabelecidos, conduzidos por tribunais militares americanos entre 1947 e 1949. O mais relevante desses, para os propósitos da estrutura de comando, foi o Caso do Alto Comando, oficialmente conhecido como Estados Unidos da América versus Wilhelm von Lieb et al., iniciado em 30 de dezembro de 1947. Neste processo, 14 generais e marechais de campo foram acusados, incluindo Wilhelm von Lieb, Hugo Sperle, Georg von Küchler, Hans Reinhardt e Hermann Roth. As acusações concentravam-se no planejamento e execução de campanhas de agressão, responsabilidade por crimes cometidos por tropas subordinadas e aplicação de ordens ilegais na Frente Oriental. O tribunal foi presidido pelo juiz americano John C. Young. As audiências duraram mais de 1 ano. A acusação apresentou como evidência principal as diretrizes do OKW, que demonstravam a subordinação da Wehrmacht às políticas de extermínio no leste. Entre elas, a Ordem Barbarossa de 1941, que autorizava a execução imediata de civis suspeitos de resistência, e ordens de represália na Iugoslávia e Grécia. A defesa, em contraste, argumentou que as ordens tinham sido impostas de cima e que a maioria dos acusados não tinha capacidade para anulá-las. Em 28 de outubro de 1948, sentenças foram proferidas. 2 generais, Wilhelm von Lieb e Georg von Küchler, foram condenados à prisão perpétua. Hugo Sperle foi absolvido. 7 outros receberam sentenças entre 3 e 20 anos. Na prática, nenhuma das sentenças foi totalmente cumprida. A maioria dos condenados foi libertada no início da década de 1950.
após revisões judiciais e pressões políticas no contexto da Guerra Fria. Enquanto os tribunais aliados deliberavam, os soviéticos conduziam seus próprios processos no leste. Em Moscou e Minsk, julgamentos públicos foram realizados contra comandantes capturados durante a ofensiva final. Entre eles, o general de artilharia Helmut Weidling, último comandante de Berlim, capturado no dia 2 de maio de 1945, Weidling foi interrogado e condenado por um tribunal militar soviético. Morreu na prisão em 1955. Outro caso notável foi o marechal de campo Friedrich Paulus, capturado em Stalingrado em 1943, que depôs em Nuremberg contra seus antigos camaradas. Os processos judiciais aliados estabeleceram precedentes formais, mas não englobaram todos os comandantes do Reich. Dos aproximadamente 3.000 generais que serviram na Wehrmacht durante a guerra, apenas 250 foram julgados e destes, menos de 100 receberam sentenças. Milhares de oficiais superiores foram liberados após os interrogatórios iniciais ou reclassificados como inocentes dentro do processo de desnazificação. A desnazificação foi um procedimento administrativo promovido pelas autoridades de ocupação americanas e britânicas entre 1946 e 1949. Seu objetivo era avaliar o grau de envolvimento de cada indivíduo com o regime nazista. Os oficiais foram classificados em 5 categorias: grandes infratores, infratores menores, seguidores e exonerados. Na prática, a maioria dos comandantes militares foi colocada nas 2 últimas categorias, o que lhes permitiu reintegrar-se à sociedade civil posteriormente. Durante os anos seguintes, continuaram as investigações sobre o papel do alto comando nos arquivos aliados. A seção de História Operacional do Exército dos Estados Unidos compilou memórias e análises táticas de antigos generais alemães. Entre 1946 e 1952, mais de 700 ex-oficiais participaram da elaboração de estudos militares para as forças ocidentais. Esses documentos, posteriormente conhecidos como Estudos Militares Estrangeiros, foram produzidos em centros como Camp King e Karlsruhe. O caráter judicial do pós-guerra foi acompanhado por crescente interesse nas informações militares alemãs. Os serviços de inteligência ocidentais valorizaram a experiência tática da Wehrmacht contra o Exército Vermelho. Assim, alguns ex-oficiais que foram prisioneiros ou testemunhas em Nuremberg mais tarde se tornaram consultores ou colaboradores com forças de ocupação. Este fenômeno marcou o início da reutilização de quadros militares alemães na estrutura de defesa da nova Alemanha Ocidental, um tema que dominaria a década seguinte. Sombras e fugas, os generais ocultos. Com o fim militar do Terceiro Reich em maio de 1945, começou um período de desintegração estrutural que permitiu o desaparecimento de centenas de oficiais de alta patente e rotas de fuga, improvisadas durante as semanas finais da guerra, transformaram-se em redes de evasão permanentes. A magnitude do colapso, a confusão nos registros dos prisioneiros e a coexistência de 4 zonas de ocupação distintas criaram um ambiente em que milhares de membros da Wehrmacht e das SS poderiam desaparecer sem deixar rastros verificáveis. Entre eles estavam numerosos generais, alguns dos quais foram oficialmente considerados desaparecidos durante anos. As primeiras fugas ocorreram mesmo antes da rendição formal. À medida que as tropas soviéticas avançavam sobre o território alemão, oficiais proeminentes da Frente Oriental começaram a se mover para o sul, buscando se render aos exércitos ocidentais. O marechal de campo Ferdinand Schörner, comandante do Grupo de Exércitos Centro, abandonou seu posto na Tchecoslováquia em 8 de maio de 1945 e fugiu em uma aeronave leve em direção à Áustria. Sua intenção era alcançar a Baviera e se render às forças americanas. Capturado dias depois, perto de Kufstein, ele foi internado pelos americanos e, mais tarde, entregue às autoridades soviéticas,
que o julgaram em Moscou em 1950. O caso de Schörner foi uma exceção. A maioria dos oficiais em posições de comando médio ou superior dispersou-se em pequenos grupos em direção aos Alpes bávaros, Áustria e norte da Itália. Relatórios do Corpo de Inteligência contra a Espionagem registraram mais de 300 fugas de pessoal identificado como potencialmente perigoso durante maio e junho de 1945. Entre os fugitivos estavam comandantes de divisões da Waffen-SS, generais de corpo e administradores do sistema logístico do Reich. A desorganização administrativa dos aliados nos primeiros meses de ocupação facilitou o fenômeno. Cada potência tinha seu próprio sistema de classificação. Na zona americana, os prisioneiros eram registrados com formulários individuais e atribuídos a campos numerados, mas o caos pós-guerra gerou duplicações e erros. Alguns oficiais foram registrados sob nomes falsos ou trocados por homônimos. Na zona soviética, a identificação era baseada em interrogatórios e a falta de uniformes ou documentos dificultava a verificação. Isso permitiu que muitos escapassem usando identidades falsas ou adotando nomes comuns alemães. Um dos casos mais notáveis foi o do general Hans Kammler, engenheiro e oficial da SS responsável por projetos de armas avançadas, incluindo as instalações subterrâneas de Dora Mittelbau e o programa de mísseis V-2 Kammler. Desapareceu em maio de 1945. A versão oficial mantinha que ele havia cometido suicídio em Praga em 9 de maio, embora não tenham sido encontrados restos mortais ou testemunhas verificáveis. Investigações subsequentes pelo Office of Strategic Services e pela inteligência britânica sugerem que Kammler pode ter sido capturado pelas forças americanas e secretamente transferido para a Áustria ou Itália, onde teria cooperado com programas de armas. Seu destino final permanece não confirmado, tornando-o um dos desaparecidos mais discutidos do Reich. As chamadas linhas de rato eram redes de evasão estabelecidas inicialmente para membros da SS, mas também utilizadas por oficiais da Wehrmacht. Seu funcionamento baseava-se em contatos locais, documentos falsificados e apoio logístico fornecido por instituições eclesiásticas e organizações humanitárias na Itália e Áustria. O padre austríaco Alois Rudal, reitor do Colégio Teutônico de Santa Maria dell'Anima em Roma, foi uma das figuras-chave. Rudal forneceu cartas de recomendação e certificados de identidade emitidos pela Igreja Católica a fugitivos que buscavam refúgio ou emigração para a América do Sul. Entre os nomes identificados nos registros da Organização Internacional para Refugiados estão oficiais da Luftwaffe e do Heer, que se apresentaram como civis deslocados. As principais rotas cruzavam os Alpes em direção a Bolzano, Trento e Roma, onde os fugitivos recebiam documentos de viagem da Cruz Vermelha Internacional dos portos de Gênova e Trieste, partiam navios para Espanha, Síria, Egito e América Latina. Um dos episódios mais documentados foi a fuga do general Walter Rauff, inventor das unidades móveis de gás, que se mudou da Itália para a Síria em 1948, usando documentos da Cruz Vermelha. Em Damasco, ele trabalhou como conselheiro técnico antes de emigrar para o Chile em 1958. Casos semelhantes foram registrados entre oficiais de patente inferior, muitos dos quais adotaram novas identidades com nomes germanizados. Embora a maioria das rotas de fuga estivessem associadas à SS, os arquivos do CIC confirmam a participação de vários ex-oficiais da Wehrmacht nessas mesmas redes. O desaparecimento de comandantes militares não foi apenas resultado de evasões deliberadas. O caos administrativo causou perdas reais de informação. Em campos de prisioneiros, milhares de registros foram extraviados ou destruídos. A Comissão de Prisioneiros de Guerra do Exército dos Estados Unidos, em um relatório de 1946, admitiu que cerca de 10% dos detidos alemães não podiam ser identificados com certeza.
Esse número representava quase 350 mil indivíduos. Entre eles estavam vários generais de divisão, registrados como desaparecidos até 1948. Na zona soviética, os desaparecimentos foram ainda mais numerosos. Oficiais capturados foram transferidos para campos na Rússia, Bielorrússia ou Ucrânia, onde muitos morreram sem registro oficial. O general Friedrich Wilhelm von Chapuis foi dado como desaparecido em 1945 e somente em 1953 sua morte foi confirmada em um campo de prisioneiros soviético. De modo semelhante, o general Otto Lasch, defensor de Königsberg, foi condenado à morte à revelia por Hitler em abril de 1945, capturado pelos soviéticos e declarado desaparecido até sua repatriação em 1955. No contexto da Guerra Fria, alguns desaparecimentos adquiriram significado político. Os serviços de inteligência americanos e britânicos, interessados na experiência militar alemã contra o Exército Vermelho, começaram a recrutar ex-oficiais. Reinhard Gehlen, general da inteligência da Frente Oriental, foi capturado em maio de 1945. Após breve internamento, ele ofereceu sua rede de informações ao exército americano. Em 1946, foi transferido para Fort Hunt, Virgínia, onde fundou a organização que mais tarde se tornaria o Bundesnachrichtendienst, o serviço secreto da Alemanha Ocidental. A chamada Organização Gehlen tornou-se um ponto de absorção para numerosos ex-oficiais da Wehrmacht e da SS. O recrutamento seletivo de antigos comandantes contribuiu indiretamente para o desaparecimento documental de várias pessoas. Alguns nomes foram removidos das listas de prisioneiros ou classificados como desconhecidos. Arquivos de inteligência americanos desclassificados na década de 1990 mostram que pelo menos 50 oficiais alemães foram recrutados entre 1946 e 1949 para tarefas de espionagem e análise na Europa Oriental. Em vários casos, esses homens foram considerados desaparecidos no período imediato pós-guerra. Enquanto isso, as autoridades soviéticas mantinham sua própria política de explorar prisioneiros. Em 1946, o NKVD criou escritórios especiais para o trabalho operacional com oficiais alemães capturados. Alguns, como o general Arno von Lenski, foram liberados mais cedo após concordarem em colaborar com o novo Estado da Alemanha Oriental. Outros permaneceram sob detenção secreta até a morte. Arquivos soviéticos, parcialmente abertos após 1991, revelam que pelo menos 1.000 oficiais alemães de alta patente foram transferidos sem registro público para campos especiais do Gulag. O desaparecimento desses comandantes deu origem a uma categoria administrativa, Vermisst ou desaparecido. Em 1947, a Deutsche Dienststelle, responsável por registrar as baixas do exército alemão, contou mais de 2.800.000 desaparecidos, incluindo soldados e oficiais. Entre eles estavam mais de 400 generais. Com o tempo, alguns reapareceram na década de 1950 após serem repatriados da União Soviética, enquanto outros foram oficialmente declarados mortos sem evidência direta. As guerras secretas, reutilização e reintegração. Após a conclusão dos principais julgamentos de Nuremberg e o início da ocupação aliada, o cenário geopolítico europeu mudou rapidamente. A crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética transformou as percepções sobre os antigos oficiais alemães. O que em 1945 era um grupo de prisioneiros de guerra e suspeitos de crimes, em 1947 começou a ser considerado uma fonte valiosa de informações militares contra o bloco oriental. Neste contexto, a reutilização dos quadros militares do Reich se tornou uma política prática para as potências ocidentais. A primeira fase desta reutilização foi desenvolvida sob programas de inteligência. Em maio de 1945, o general Reinhard Gehlen,
chefe do Fremde Heer Ost, inteligência da Frente Oriental, entregou-se voluntariamente às forças americanas na Baviera. Gehlen ofereceu aos americanos arquivos de inteligência que havia preservado sobre o Exército Vermelho e a estrutura política soviética. Os documentos, microfilmados e escondidos nos Alpes, incluíam dados sobre implantações, comunicações e operações. O Office of Strategic Services avaliou o material e autorizou a transferência de Gehlen para os Estados Unidos em 1946. Em Fort Hunt, Virgínia, Gehlen assinou um acordo de cooperação com o exército americano. Ele se comprometeu a reorganizar sua rede de informantes composta por ex-oficiais de inteligência e contatos na Europa Oriental. Em julho de 1946, ele retornou à Alemanha sob proteção americana para estabelecer a chamada Organização Gehlen. Oficialmente, sua função era coletar informações sobre a União Soviética e países satélites. Na prática, tornou-se um núcleo de recrutamento para ex-oficiais da Wehrmacht e SS entre 1946 e 1955. Mais de 4.000 ex-membros das Forças Armadas Alemãs colaboraram com a organização, financiada pela CIA e supervisionada a partir de Munique. A organização Gehlen operou a partir de instalações em Pullach, Baviera. Sua estrutura imitava a hierarquia militar tradicional, departamentos especializados em inteligência política, econômica e militar, com um sistema rígido de disciplina interna. A presença de ex-oficiais da Wehrmacht era evidente. Entre eles estavam figuras como Hermann Baun, antigo chefe de inteligência do Grupo de Exércitos Sul, e Hans Heinrich Vorgitsky, antigo oficial da Abwehr. A organização mantinha contato constante com o exército americano na Europa e fornecia relatórios regulares sobre os movimentos do Pacto de Varsóvia. Simultaneamente, os britânicos desenvolveram programas semelhantes. Em 1946, a Comissão de Controle Britânica autorizou o uso de ex-oficiais alemães como consultores em assuntos de defesa e administração militar. O general Hasso von Manteuffel, veterano das campanhas do Oriente e da África, foi libertado em 1947 e começou a colaborar com estudos táticos para o exército britânico. Sua experiência em operações mecanizadas foi utilizada no planejamento de doutrinas de defesa europeias. O interesse ocidental na perícia técnica e estratégica alemã também se estendeu ao campo científico e tecnológico. No âmbito da Operação Paperclip, os Estados Unidos transferiram mais de 1.600 cientistas e engenheiros alemães, muitos ligados a projetos militares. Embora este programa se concentrasse em pessoal civil, incluía oficiais técnicos do Heer e da Luftwaffe, cujas capacidades se mostraram úteis em programas de mísseis e aviação. Enquanto isso, na Alemanha ocupada, o processo de desnazificação entrou em uma fase de revisão. Entre 1947 e 1948, a administração americana começou a suavizar os critérios para a reintegração de funcionários públicos e militares. A promulgação da Lei 131 em 1951 pela República Federal da Alemanha permitiu o retorno de milhares de ex-funcionários públicos, incluindo oficiais das Forças Armadas. Este processo, conhecido como Wiedereinstellungsgesetz, Lei de Reintegração, estabeleceu a base legal para a futura criação de um novo exército alemão. Em 1949, com a fundação da RFA e da RDA, a divisão política da Alemanha reconfigurou o destino dos antigos comandantes. No Oeste, os aliados ocidentais promoveram a criação de uma força de defesa nacional diante do crescente poder do Exército Vermelho. No Leste, as autoridades soviéticas formaram a Kasernierte Volkspolizei, Polícia do Povo Aquartelada, que mais tarde se transformaria no Nationale Volksarmee. Em ambos os casos, ex-oficiais da Wehrmacht foram utilizados por sua experiência. Na RFA, o ponto de virada ocorreu com o chamado Memorando de Himmerod. Em outubro de 1950,
o chanceler Konrad Adenauer convocou um grupo de ex-generais para discutir a possibilidade de rearmar a Alemanha. A reunião foi realizada no mosteiro de Himmerod, perto de Kochen, e incluiu figuras como Adolf Heusinger, Hans Speidel, Hermann Furtsch e Hasso von Manteuffel. O documento resultante, conhecido como Relatório de Himmerod, estabeleceu condições para a criação de novas forças armadas com base em princípios democráticos, mas formadas por quadros experientes do antigo exército. O relatório Himmerod também incluiu exigências políticas, a libertação dos prisioneiros de guerra ainda detidos e a reabilitação da honra do soldado alemão. Este documento influenciou diretamente a decisão dos aliados de rever as sentenças dos julgamentos de guerra. A partir de 1951, começaram a ser aplicadas anistias parciais e numerosos oficiais foram libertados da prisão, entre eles Marechal Kesselring, General Manstein e General von Leeb. Estas libertações coincidiram com a reorganização da defesa ocidental sob a OTAN. Em 1955, a Alemanha Ocidental foi oficialmente admitida na OTAN e estabeleceu a Bundeswehr. Adolf Heusinger, antigo chefe do Estado-Maior de Operações do OKH, foi designado primeiro inspetor-geral das novas Forças Armadas. Hans Speidel tornou-se comandante-chefe das forças terrestres da OTAN na Europa Central. A estrutura da Bundeswehr incorporou procedimentos e táticas derivadas da Wehrmacht, adaptadas aos princípios constitucionais da nova República. A reintegração não se limitou ao alto comando. Milhares de oficiais de nível médio e júnior foram absorvidos pela administração militar e civil. Programas de seleção como o Amt Blank, escritório precursor do Ministério da Defesa, estabeleceram critérios de admissão baseados na experiência técnica e na antiguidade. Dos 15 mil primeiros oficiais da Bundeswehr, aproximadamente 40% tinham servido na Wehrmacht. Em paralelo, a União Soviética desenvolveu uma estratégia semelhante na RDA. A partir de 1948, os soviéticos promoveram a formação de um exército popular sob controle político do Partido da Unidade Socialista. Para garantir sua eficácia, eles incorporaram ex-oficiais da Wehrmacht que se declararam dispostos a servir o novo Estado socialista. Entre eles estavam Heinz Hoffmann e Vinzenz Müller, ambos ex-oficiais do exército alemão que ocuparam altos cargos no Nationale Volksarmee. A integração foi realizada sob supervisão do NKVD e do aparato político comunista, com cursos de doutrinação ideológica em Moscou e Dresden. Ex-generais também participaram na produção de conhecimentos militares. Na década de 1950, a Divisão Histórica do Exército Americano encomendou estudos táticos de ex-oficiais alemães sobre campanhas da Frente Oriental. Estes documentos, chamados de Estudos Militares Estrangeiros, foram escritos entre 1946 e 1955. Autores como Erich von Manstein, Heinz Guderian, Walter Warlimont, entre outros, produziram relatórios sobre estratégia e logística. Estes textos foram utilizados para treinamento militar ocidental durante a Guerra Fria. O uso de antigos comandantes alemães não estava isento de controvérsias internas, mas de um ponto de vista documental. Foi um processo sistemático e planejado. As agências de inteligência ocidentais consideraram a informação técnica e a experiência tática alemãs essenciais para equilibrar a superioridade numérica soviética. A CIA e o Corpo de Contra-Espionagem mantiveram contratos ativos com ex-oficiais até o final da década de 1950. A reintegração também teve uma dimensão administrativa. Os arquivos do Bundesministerium für Verteidigung mostram que, entre 1955 e 1960, mais de 2.000 solicitações de reconhecimento de patentes e pensões de serviço de oficiais do antigo exército foram processadas. A maioria foi aceita. Na prática, a nova república reconstruiu seu corpo de oficiais com base na experiência da Wehrmacht.
embora sob supervisão parlamentar. Entre 1946 e 1956, milhares de ex-generais, coronéis e técnicos alemães passaram da condição de prisioneiros ou fugitivos para a de colaboradores e funcionários públicos. Em menos de uma década, o antigo inimigo havia se tornado um aliado dentro da estrutura militar ocidental. Simultaneamente, no Bloco Oriental, a integração de quadros do exército alemão contribuiu para a consolidação de um sistema militar profissional sob controle político. Exílio e esquecimento, os generais que desapareceram no estrangeiro. A derrota da Alemanha em 1945 não significou apenas a dissolução do aparato estatal e militar do Reich, mas também o início de uma diáspora de milhares de antigos membros das Forças Armadas. Entre os civis e oficiais que fugiram do território europeu, havia um número significativo de generais e altos comandantes buscando refúgio fora da Alemanha, aproveitando-se de redes de evasão, lacunas administrativas do pós-guerra e colaboração de instituições neutras ou estrangeiras. Essas migrações produziram uma dispersão geográfica que se estendeu do Mediterrâneo à América Latina e ao Oriente Médio. As rotas de saída iniciais foram as mesmas que serviram aos fugitivos da SS da Áustria e do norte da Itália. Os ex-oficiais podiam acessar Roma, Bolzano ou Gênova, onde operavam intermediários vinculados à Cruz Vermelha Internacional e a organizações de assistência humanitária. As rotas de fuga, originalmente criadas para ajudar prisioneiros e pessoas deslocadas, foram usadas para obter documentação sob identidades falsas. Entre 1946 e 1948, dezenas de ex-militares obtiveram passaportes emitidos pelo Vaticano ou certificados da Cruz Vermelha que lhes permitiram viajar para a América do Sul, Espanha ou Norte da África. A emigração desses comandantes foi motivada por vários fatores. Alguns procuraram escapar da perseguição judicial ou do estigma social na Alemanha. Outros temiam a extradição para países ocupados. E um número considerável pretendia refazer suas vidas profissionais como conselheiros ou técnicos em países interessados na experiência militar alemã. A primeira onda de exilados dirigiu-se para a Espanha e Portugal, onde os governos de Francisco Franco e Antônio de Oliveira Salazar ofereciam um ambiente favorável a refugiados anticomunistas. A Espanha tornou-se um ponto de trânsito-chave. A partir de 1946, os serviços de inteligência de Franco permitiram a entrada discreta de oficiais alemães com documentos falsificados ou novas identidades. Em Madrid e Barcelona, pequenos círculos de ex-oficiais estabeleceram-se, mantendo contato com redes na Alemanha e na América Latina. Relatórios do Ministério das Relações Exteriores britânico mencionam a presença na Espanha de pelo menos 120 ex-membros da Wehrmacht e SS entre 1900 e 1950 e 46 e 1950. Alguns trabalhavam em indústrias locais ou como instrutores na Legião Espanhola. Da Espanha, muitos continuaram para a América do Sul, e a Argentina, sob o governo de Juan Domingo Perón, implementou uma ampla política de imigração direcionada aos europeus deslocados. Entre 1946 e 1950, mais de 30 mil alemães, austríacos e croatas chegaram a seus portos. Arquivos do Ministério das Relações Exteriores da Argentina mostram pedidos de residência processados com certificados emitidos pela Cruz Vermelha em Roma. Embora a maioria fosse de civis, entre eles estavam ex-oficiais da Wehrmacht e da Luftwaffe. O caso mais conhecido é o do general Ludolf von Alvensleben, comandante das SS na Frente Oriental, que chegou à Argentina em 1948 com o nome de Carlos Lückner. Ele se estabeleceu em Santa Rosa, na província de La Pampa, e trabalhou na administração agrícola. Embora fosse membro das SS, seu caminho foi compartilhado por vários oficiais do Exército Regular. Documentos argentinos da época registram entradas de cidadãos alemães com profissões declaradas como engenheiros ou técnicos. No Chile e Paraguai,
casos semelhantes foram registrados. O Paraguai, governado por Higínio Morínigo e depois por Alfredo Stroessner, concedeu asilo a vários alemães. Entre eles estava o general Hans Rudel, piloto da Luftwaffe, que se estabeleceu em Buenos Aires antes de se mudar para o Paraguai. Rudel, embora não fosse um fugitivo judicial, atuou como intermediário para outros exilados. No Chile, as colônias alemãs no sul facilitaram a integração de imigrantes da Europa, no norte da África e no Oriente Médio. A presença de ex-oficiais alemães respondia aos interesses militares locais. O Egito, sob o rei Farouk, e depois durante a presidência de Gamal Abdel Nasser, contratou ex-militares alemães como consultores na modernização de suas forças armadas. Entre 1949 e 1953, ex-membros da Wehrmacht participaram da reorganização do exército egípcio e do treinamento de unidades blindadas. Arquivos britânicos e americanos identificam Wilhelm Voss, ex-diretor do conglomerado industrial Hermann Göring Werke, como um intermediário para esses contratos na Síria. Ex-técnicos da Luftwaffe trabalharam no treinamento de pilotos. O coronel Hans-Ulrich Rudel, figura proeminente na aviação alemã, viajou para Damasco em 1949 como consultor militar. Embora sua estadia tenha sido breve, ela atesta o interesse regional na tecnologia e experiência alemãs. Em 1952, vários desses conselheiros foram expulsos sob pressão diplomática ocidental, mas alguns permaneceram no país e adquiriram nacionalidade local. Outra corrente migratória levou ex-oficiais alemães para países europeus neutros. Na Suíça, Suécia e Finlândia, dezenas de ex-militares estabeleceram-se alegando ser pessoas deslocadas, apátridas. Registros de residência suíços mencionam a entrada de alemães sob identidades civis entre 1945 e 1948. Em alguns casos, tratava-se de oficiais que haviam conseguido fugir de campos de internamento na Alemanha ou na Áustria. A Suíça oferecia um ambiente seguro, embora proibisse a atividade política ou militar por parte dos refugiados. As vidas dos exilados foram caracterizadas pela discrição e isolamento. A maioria adotou novas identidades e evitou o contato com a comunidade alemã organizada. Alguns fundaram pequenos negócios ou trabalharam em setores industriais. As autoridades da Alemanha Ocidental mantiveram um registro parcial de emigrantes. O Bundesarchiv preserva arquivos de repatriação e correspondência diplomática sobre casos de generais desaparecidos que se estabeleceram no exterior. Durante os anos 50, a situação internacional mudou novamente. A fundação da República Federal da Alemanha e sua integração no bloco ocidental ofereceram oportunidades de retorno. Vários exilados, principalmente aqueles sem acusações judiciais, retornaram voluntariamente. Entre eles estavam antigos oficiais técnicos e membros do Estado-Maior que se juntaram como consultores na Bundeswehr. No entanto, um número considerável permaneceu no exterior até a morte. Localizar esses homens foi um processo lento. A Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen, fundada em 1958 para investigar crimes de guerra, reabriu numerosos casos. Entre 1959 e 1965, promotores alemães solicitaram informações da Argentina, Chile e Espanha sobre ex-oficiais. As respostas foram limitadas. Em muitos casos, os exilados tinham morrido, mudado de identidade ou se integrado completamente nos países de acolhimento. O anonimato era a característica dominante. Os arquivos de imigração revelam que a maioria dos exilados usava nomes modificados, mas não completamente fictícios, uma estratégia que lhes permitia preservar documentos autênticos enquanto evitavam a identificação direta. Os serviços de inteligência ocidentais conheciam parcialmente essas redes, mas não intervieram sistematicamente. A prioridade política da época era conter o comunismo, não perseguir fugitivos do Reich. Em meados dos anos 1960, a maioria dos generais exilados havia morrido,
estavam naturalizados em outros países ou tinham retornado à Alemanha. A documentação sobre eles permaneceu dispersa entre arquivos nacionais, registros eclesiásticos e bancos de dados de imigração. Os esforços historiográficos nas décadas seguintes reconstruíram parcialmente essas trajetórias, demonstrando que o exílio era uma realidade difundida, mas mal sistematizada. Os julgamentos esquecidos. Justiça adiada. Com o encerramento dos principais julgamentos de Nuremberg em outubro de 1946, a atenção pública internacional voltou-se para a reconstrução europeia. No entanto, o sistema judiciário aliado continuou ativo durante os anos subsequentes por meio de uma série de processos secundários e nacionais, buscando expandir a responsabilidade para níveis mais baixos do aparato militar. Entre 1947 e 1949, tribunais americanos, britânicos, franceses e soviéticos realizaram centenas de julgamentos contra oficiais, médicos, administradores e comandantes regionais. Apesar de sua magnitude, esses processos foram progressivamente relegados da memória pública e política, dando origem à noção de justiça adiada. No setor americano da Alemanha, os tribunais militares estabelecidos em Dachau desempenharam um papel central. Originalmente criados para julgar crimes cometidos em campos de concentração, o Complexo Judicial de Dachau foi transformado entre 1946 e 1948 em um centro de processamento para pessoal militar e administrativo. Mais de 1.600 casos foram instruídos lá, com 1.400 condenações e 420 sentenças de morte. Entre os acusados estavam oficiais da Luftwaffe, comandantes de divisões da SS e administradores de prisioneiros de guerra. A estrutura de Dachau foi replicada em outras zonas. No setor britânico, os julgamentos ocorreram principalmente em Hamburgo, Lüneburg e Wuppertal. O Kurierhaus de Hamburgo tornou-se o principal tribunal britânico entre 1946 e 1948. Lá, foram processados oficiais implicados em crimes na Noruega, Dinamarca e Países Baixos, bem como comandantes de submarinos acusados de violar leis marítimas. Os arquivos do Departamento do Juiz Advogado-Geral registram 230 julgamentos militares britânicos na Alemanha, dos quais 60% resultaram em condenações. Na zona francesa, os julgamentos concentraram-se em Rastatt, Baden-Baden e Metz. As autoridades francesas aplicaram um modelo de tribunal militar misto. Entre os acusados estavam oficiais do exército alemão implicados em represálias na França e no norte da África. Entre 1946 e 1950, os tribunais franceses realizaram mais de 1.000 julgamentos, com 600 condenações. Registros preservados no Service Historique de la Défense documentam a execução de 52 oficiais alemães na França durante esse período. Na zona soviética, os julgamentos adotaram um formato diferente. A União Soviética organizou tribunais militares nos territórios ocupados da Alemanha Oriental e em Moscou. Os processos mais significativos foram os de Dresden em 1947, Magdeburgo em 1948 e Minsk em 1946. Os acusados eram principalmente comandantes de campo e oficiais de guarnição acusados de destruição, execuções ou deportações durante a ocupação alemã. Os procedimentos eram públicos e gravados para fins de propaganda. O Tribunal de Minsk, realizado em janeiro de 1946, sentenciou 18 oficiais à morte, cujas execuções foram filmadas. Em paralelo, na Áustria, julgamentos em Graz e Viena processaram oficiais de unidades da polícia e gendarmeria implicados na repressão partidária nos Balcãs. O Volksgericht Wien, Tribunal do Povo de Viena, realizou 13 julgamentos principais entre 1946 e 1951. De 230 acusados, 133 foram condenados, incluindo vários ex-oficiais do Exército Regular.
Os processos seguindo Nuremberg também incluíram os chamados julgamentos subsequentes de Nuremberg, organizados pelos Estados Unidos entre 1947 e 1949, sob a Lei nº 10 do Conselho de Controle Aliado. Estes julgamentos abordaram áreas específicas: médicos, juristas, industriais e comandantes militares. O caso do Alto Comando, caso número 12, iniciado em 30 de dezembro de 1947, estava mais diretamente relacionado com a Wehrmacht. Nele, 14 generais foram acusados de crimes cometidos na Frente Oriental. O julgamento se desenvolveu no Palácio de Justiça de Nuremberg e concluiu em 28 de outubro de 1948, com 10 condenações e 4 absolvições. Entre os condenados estavam Wilhelm von Leeb, Georg von Küchler e Hermann Hoth, que receberam penas de prisão perpétua ou de longa duração. O Tribunal Americano estabeleceu princípios fundamentais sobre a responsabilidade de comando, observando que os comandantes eram responsáveis pelas ações de seus subordinados quando sabiam ou deveriam saber dos crimes. No entanto, a aplicação prática dessas penas seria de curta duração. No final de 1949, o contexto político mudou drasticamente. A criação da República Federal da Alemanha, a consolidação do bloco soviético e o início da Guerra Fria modificaram as prioridades das potências ocidentais. Os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a rever as sentenças impostas aos oficiais alemães. Entre 1949 e 1951, comissões de clemência aliadas, como o Conselho Consultivo para a Clemência, reexaminaram 1.200 casos. Como resultado, numerosas sentenças foram reduzidas ou anuladas. O caso mais representativo foi o marechal de campo Albert Kesselring, condenado à morte em 1947 por crimes na Itália. Sua sentença foi comutada para prisão perpétua em 1948 e ele foi finalmente libertado em 1952. O general Erich von Manstein, condenado em 1949 a 18 anos por crimes na Frente Oriental, foi libertado em 1953 por razões de saúde. Wilhelm von Leeb, condenado à prisão perpétua no caso do Alto Comando, foi libertado em 1953, após 6 anos de confinamento. A pressão pública na Alemanha Ocidental desempenhou um papel importante nestas revisões. Associações de ex-militares, como o Verband Deutscher Soldaten, e setores políticos promoveram campanhas para a libertação de prisioneiros. O governo de Konrad Adenauer apresentou pedidos repetidos às potências aliadas por anistias. Em 1951, os acordos de Petersberg incluíram cláusulas que facilitavam a libertação de prisioneiros e a redução de sentenças. Simultaneamente, o sistema judiciário alemão começou a assumir competência sobre novos processos. Em 1949, foram estabelecidos tribunais locais de desnazificação, encarregados de avaliar o grau de culpa política de cada indivíduo. Embora inicialmente concebidos para purgar a administração civil, acabaram por processar alguns oficiais de baixa patente. Entre 1946 e 1951, os tribunais de desnazificação analisaram mais de 3 milhões de casos, classificando os implicados em 5 categorias. Apenas uma pequena percentagem correspondeu a antigos militares, e menos de 1% recebeu penas de prisão. Em 1950, o controle judicial passou progressivamente para as autoridades alemãs. O Ministério da Justiça da República Federal criou comissões especiais para reexaminar os casos pendentes. Entre 1951 e 1955, mais de 200 julgamentos por crimes de guerra foram realizados perante os tribunais alemães. A maioria concluiu com absolvições ou sentenças simbólicas. O argumento dominante nas sentenças foi a ausência de provas diretas ou prescrição dos delitos. Na Alemanha Oriental, a situação era diferente. Os tribunais do Ministerium für Staatssicherheit
Ministério da Segurança do Estado, conduziam julgamentos com objetivos políticos entre 1949 e 1953. 450 julgamentos foram realizados contra ex-oficiais da Wehrmacht acusados de fascismo ativo ou crimes contra o povo. Muitos foram condenados a longas penas de prisão ou enviados para campos de trabalho. No entanto, o acesso aos documentos desses julgamentos foi limitado até a abertura parcial dos arquivos nos anos 1990. Os julgamentos do pós-guerra também incluíram procedimentos internacionais menores. Na Noruega, tribunais em Oslo condenaram oficiais alemães responsáveis pela ocupação do país, como Nikolaus von Falkenhorst. Na Iugoslávia, o Tribunal de Belgrado realizou julgamentos em massa entre 1946 e 1947, condenando vários generais por represálias contra partisãs. Grécia e Polônia conduziram processos semelhantes. A documentação preservada nos arquivos nacionais de Varsóvia e Belgrado registra a execução de pelo menos 60 oficiais alemães durante esses anos. Com o tempo, a atenção a esses processos diminuiu. Na Alemanha Ocidental, a prioridade mudou para a reconstrução econômica e a integração europeia. Os julgamentos pendentes desaceleraram. Entre 1955 e 1960, as anistias foram ampliadas por meio de decretos federais. Muitos dos condenados foram legalmente reabilitados e recuperaram seus direitos civis e pensões militares. O ano 1958 marcou um novo ponto de viragem com a criação do Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Escritório Central de Justiça em Ludwigsburg. A sua função era coordenar a investigação de crimes nazistas ainda não julgados. O escritório compilou arquivos dispersos e estabeleceu procedimentos de cooperação internacional. No entanto, as suas primeiras investigações centraram-se em campos de extermínio e no pessoal da SS, não nos oficiais da Wehrmacht. No final dos anos 50, a maioria dos generais alemães processados ou presos já tinha sido libertada. A reintegração social era um fato. Arquivos da Bundeswehr mostram que vários deles participaram de conferências ou publicações técnicas sobre estratégia. Alguns ofereceram conselhos aos comandantes da nova república. A fronteira entre culpa legal e reabilitação profissional tornou-se difusa. As cifras globais refletem a magnitude limitada da justiça militar pós-guerra. De aproximadamente 3.000 generais da Wehrmacht, menos de 400 foram processados por tribunais aliados ou alemães. A maioria das sentenças foi emitida antes de 1950 e mais de 80% foram revistas ou reduzidas na década seguinte. Apenas uma minoria cumpriu sentenças prolongadas. O legado do silêncio, memória e apagamento. A partir dos anos 1960, a figura do general alemão da Segunda Guerra Mundial quase desapareceu completamente do discurso público. Enquanto a Alemanha Ocidental se consolidava como uma potência econômica e um membro estável do bloco ocidental, o tratamento do passado militar foi deslocado das prioridades oficiais. O silêncio em torno dos antigos comandantes do Reich não foi o resultado de um plano deliberado, mas sim de uma convergência de fatores políticos, sociais e culturais que desincentivaram o exame público de suas trajetórias. Nos anos imediatamente após a criação da Bundeswehr, o governo de Konrad Adenauer havia promovido uma narrativa de soldado profissional separado do aparelho político nacional socialista. Esse conceito, derivado do relatório Himmerod de 1950, apoiava a ideia de que a Wehrmacht havia sido um exército convencional e não um instrumento ideológico. Entre 1955 e 1965, essa interpretação foi oficialmente adotada em manuais militares e publicações do Ministério da Defesa, biografias de ex-generais integrados na Bundeswehr, como Adolf Heusinger ou Hans Speidel,
foram apresentadas como exemplos de continuidade técnica e disciplina profissional. No domínio acadêmico, a historiografia alemã do pós-guerra manteve por anos uma distância prudente em relação à responsabilidade militar do Terceiro Reich. A pesquisa se concentrou no regime político e nos crimes da SS, enquanto a Wehrmacht foi tratada principalmente a partir da perspectiva operacional. Publicações de ex-oficiais, como as memórias de Erich von Manstein, Verlorene Sieg, 1955, ou de Heinz Guderian, Erinnerungen eines Soldaten, 1951, consolidaram uma imagem da elite militar como vítimas de decisões políticas errôneas ao invés de agentes ativos dos crimes do regime. Estas obras, amplamente divulgadas, tornaram-se referências durante as 2 décadas seguintes. O silêncio institucional foi acompanhado por uma política de completa reintegração social. Em 1961, o Parlamento da República Federal aprovou a Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Soldaten, Lei sobre o Estatuto dos Soldados, que garantiu direitos de pensão e reconhecimento a todos os ex-membros da Wehrmacht que não tinham sido condenados judicialmente. Esta medida consolidou a normalização do passado militar e encerrou na prática a etapa judicial aberta após 1945. Na esfera pública, as menções ao corpo-geral do Reich eram escassas. Os meios de comunicação da época privilegiaram a narrativa de reconstrução e o milagre econômico. A geração jovem, nascida durante ou após a guerra, distanciou-se das experiências militares de seus pais. Nas escolas, o ensino sobre a Segunda Guerra Mundial limitava-se aos aspectos políticos do nazismo, omitindo em grande parte o funcionamento interno do exército. A mudança começou lentamente no final da década de 1960. Os movimentos estudantis de 1968 e a renovação geracional nas universidades alemãs provocaram uma revisão crítica do passado recente. Jovens historiadores questionaram a narrativa do soldado apolítico e exigiram acesso aos arquivos militares e judiciais. Em 1969, o historiador Manfred Messerschmitt iniciou os primeiros estudos sistemáticos sobre a Wehrmacht, publicados no Militärgeschichtliches Forschungsamt, Gabinete de Pesquisa Militar. Estas obras documentaram o envolvimento direto do alto comando no planejamento e execução de políticas repressivas. A partir dos anos 70, a abertura gradual dos arquivos nacionais e internacionais permitiu uma documentação ampliada. Em 1973, os arquivos federais alemães, Bundesarchiv Militärarchiv, começaram a catalogar os acervos da Wehrmacht, incluindo registros dos julgamentos de Nuremberg e investigações dos aliados. Simultaneamente, pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido publicaram estudos baseados em documentos do Programa de Estudos Militares Estrangeiros, oferecendo uma visão mais completa do funcionamento do comando militar alemão. Durante esse mesmo período, a atenção da mídia internacional concentrou-se nos últimos grandes processos judiciais. O julgamento de Auschwitz em Frankfurt, 1963 a 1965, reavivou o debate sobre a responsabilidade das instituições alemãs nos crimes do regime. Embora o julgamento não envolvesse oficiais da Wehrmacht, gerou um contexto favorável para reconsiderar o papel das Forças Armadas. No entanto, o interesse público nos generais manteve-se limitado. Na Alemanha Oriental, a narrativa oficial seguia um caminho oposto. O regime da RDA apresentava o exército nazista como um instrumento do imperialismo capitalista. A propaganda estatal usava julgamentos soviéticos e testemunhos de ex-oficiais colaboracionistas, como o general Arno von Lenski, para demonstrar a suposta conversão antifascista de alguns comandantes. Publicações do Ministério da Defesa da RDA nas décadas de 1960 e 1970 descreviam generais do Reich como símbolos do militarismo prussiano vencido pelo socialismo. No entanto,
o acesso a documentos concretos permanecia restrito. O interesse historiográfico no Ocidente intensificou-se nos anos 1980. Em 1983, a exposição Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, 1941 a 1944, Guerra de Aniquilação, Crimes da Wehrmacht, organizada pelo Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo, apresentou publicamente fotografias e documentos demonstrando a participação de unidades regulares em massacres e deportações. Embora a exposição se concentrasse nas frentes orientais, o seu impacto reavivou o debate sobre a cadeia de comando e o conhecimento que os generais tinham dessas operações. Os arquivos abertos pelos Estados Unidos no final da década de 1970 contribuíram para esta revisão. Em 1978, a Administração Nacional de Arquivos e Registros desclassificou milhares de páginas de interrogatórios conduzidos pelo Centro de Interrogatórios Detalhados de Serviços Combinados e pelo Corpo de Inteligência Contra. Estes documentos continham declarações de oficiais do Reich detidos entre 1945 e 1948, muitas relacionadas a operações militares e à relação entre Wehrmacht e SS. Entre 1980 e 1990, estudos acadêmicos alemães começaram a integrar sistematicamente informações sobre julgamentos esquecidos e rotas de exílio. Autores como Christian Streit, Wolfram Wette e Johannes Hürter analisaram interações entre a hierarquia militar e políticas genocidas. Suas pesquisas mostraram que a linha entre obediência militar e colaboração criminosa era mais permeável do que se tinha sustentado durante os anos de silêncio. O processo de recuperação documental foi gradual. Em 1985, o Bundesarchiv publicou o primeiro catálogo completo dos generais alemães da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3.307 nomes e dados de serviço. Este trabalho marcou um ponto de viragem ao oferecer uma base verificável para pesquisas subsequentes. Em 1988, volumes do Biographisches Lexikon der Deutschen Generale foram publicados, documentando trajetórias individuais com base em registros oficiais. Durante os anos 80, as universidades alemãs e austríacas começaram a incluir estudos sobre a história militar do nacionalsocialismo em seus programas acadêmicos debates públicos, impulsionados por exposições e publicações, desafiaram a percepção tradicional. O termo Vergangenheitsbewältigung, enfrentar o passado, adquiriu relevância como conceito político e cultural. Mesmo assim, a atenção para com os altos comandantes do Reich permaneceu um campo especializado, mais um objeto de arquivo do que um tema de discussão pública. A memória institucional do exército alemão evoluiu em paralelo. Em 1982, o Ministério da Defesa da República Federal emitiu diretrizes sobre tradição e educação na Bundeswehr, estabelecendo critérios para o uso de referências históricas. O documento recomendava evitar a glorificação de figuras da Wehrmacht. Embora mantendo a apreciação por seu profissionalismo técnico, este equilíbrio buscava separar a herança operacional do fardo político. Enquanto isso, na RDA, a representação do passado militar alemão permanecia subordinada à ideologia do Estado. As publicações do Ministério da Defesa da RDA continuaram apresentando a história do exército nazista como uma fase de decadência burguesa. Após a queda do Muro de Berlim em 1989, os arquivos militares orientais foram abertos ao público, revelando abundante documentação sobre os interrogatórios soviéticos e detenções de oficiais entre 1945 e 1955. No final dos anos 1980, a imagem pública dos generais do Terceiro Reich era definida pela distância. Na Alemanha Ocidental, sua presença foi reduzida a notas de obituário ou referências marginais em trabalhos de história militar. A maioria havia falecido entre 1960 e 1980, deixando para trás arquivos pessoais que mais tarde seriam estudados por historiadores.
As décadas de silêncio transformaram sua memória em um objeto de arquivo, um conjunto de nomes, patentes e datas, em vez de figuras ativas do debate nacional.